Saúde em Foco, com Luiz Fernando Correia. Oferecimento: praticidade na hora de fazer exame. Conte com Delboni. Amil faz bem para você, faz bem para sua empresa. Doutor Luiz Fernando Correia, bom dia. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes. Bom dia, doutor. Vou ter uma boa notícia para o senhor. Você sabe que a lista dos grandes brasileiros de todos os tempos, aquela seleção especial que nós estamos montando aqui no Jornal da CBN, tem vários médicos, várias pessoas ligadas à ciência. Acho bem legal saber que esses nomes são aí lembrados por tudo que fazem. Agora há pouco apareceu Vital Brasil também. Apareceu aqui na lista dos mais lembrados. Ou seja, estão em alta, viu? Ainda bem, né? O orçamento está em baixa. O orçamento está em baixa, mas os nomes estão em alta. A gente precisa retomar esse respeito e admiração pela ciência, especialmente pela ciência brasileira, que até durante a pandemia, né, Milton, mostrou uma resiliência enorme, uma capacidade de produzir apesar das dificuldades. Né? Sem dúvida. Vamos lá. Me ajuda aqui. O que é a BQ1, essa variante aí da Covid? Pois é, Milton, é uma das subvariantes da Ômicron. A Ômicron já era uma variante, né, do vírus original, do SARS-CoV-2 lá, original de Wuhan, na China. Essa variante Ômicron, ela é tão capaz de produzir mutações nas suas cópias que alguns cientistas até entendem que ela deveria ser entendida como se fosse um vírus à parte. Mas isso é uma discussão técnica. A verdade é que ela já produziu, da Ômicron original até essa BQ1, uma infinidade de variedades. Até coloquei no meu Twitter, no Saúde em Foco, vou colocar de novo agora, uma foto só da árvore de subvariantes da Ômicron. É impressionante. E no momento a gente tem umas 3 ou 4 subvariantes da Ômicron disputando espaço ecológico, como a gente chama, nos países do mundo. Na Europa, nos Estados Unidos e agora chegando ao Brasil, é essa BQ1. Qual é a característica dela? Várias modificações e mutações em alguns locais do vírus, que traz uma preocupação grande porque são capazes de escapar das defesas induzidas pelas vacinas e também capazes, torna essa variante mais difícil de ser tratada nos pacientes graves com aquelas medicações que foram lançadas nos últimos 2 anos, né? Então, é uma variante que traz muita preocupação para o mundo, para os especialistas. E o que a gente tem visto? Qual o problema para o Brasil? Eu acho que isso é que é o mais importante. A gente viu um aumento de casos na França, aumento de casos na Alemanha, aumento de casos nos Estados Unidos, principalmente na região da costa oeste, na Califórnia, vem se tornando a variante dominante e vai se tornar dominante rapidamente em Nova York. Mas, por outro lado, tem um lado bom. Não temos assistido o número de mortes e principalmente de casos graves na mesma proporção do aumento do número de casos. Provavelmente pela defesa induzida pela vacina, apesar da capacidade de escape que essa variante traz. Um alerta importante. Quando a gente fala isso, a gente tem que comparar, para trazer para a realidade brasileira, comparar com o número de vacinados de cada país, porque a gente sabe que a desigualdade é monstruosa. Né? Então, eu fui dar uma checada, por exemplo, a França teve um aumento no número de casos importante. A França tem um número de vacinados relativamente próximo ao do Brasil, dados da Universidade Johns Hopkins de ontem. A França tem 78% da população com o esquema completo, de 2 doses, o Brasil tem 80%. Então, se acontecer um pico de casos na França, é bem possível que a gente possa interpretar que a gente vai passar pelo mesmo problema. A Alemanha, a mesma coisa, a diferença é muito pequena, 76 para 80. Então, a gente tem que ficar de olho, porque realmente pode se traduzir no número de casos. No Brasil, temos dificuldades. A quantidade de testes realizados é pífia. As estruturas foram completamente desarmadas e desmontadas, as estruturas oficiais. A gente está contando com diagnóstico de laboratório privado. O diagnóstico dos autotestes ou dos testes feitos em casa não entra nessa conta, porque não são registrados.
Então a gente tem, e a quantidade de sequenciamento genético continua sendo limitada, porque, enfim, apesar de ter aumentado muito durante a pandemia, ainda é uma coisa que a gente está devendo. E o Brasil, até mesmo segundo a Universidade Johns Hopkins, ainda tem praticamente 28 milhões de pessoas não vacinadas, sem dose alguma, né? E estamos devendo, obviamente, né, uma grande preocupação, nós estamos devendo as vacinas para as crianças menores. E não tem jeito. Está faltando vacina de 3 a 5 anos e o Ministério da Saúde se finge de morto com relação às vacinas de bebês, a partir de 6 meses. Então, a gente tem, de novo, um cenário perigoso de uma tempestade perfeita, Milton. Aliás, né, doutor, falando dessa questão de vacinas para crianças, essa baixa imunização das crianças em relação à Covid, infelizmente ela também aparece em relação a outras doenças. Ontem nós tivemos até uma manifestação do ministro da Saúde, que não é dado a esse tipo de manifestação, em relação à vacinação da polio, que está baixa. A gente tem cerca de 70% no âmbito nacional das crianças vacinadas. Os nossos índices costumavam ser muito melhores que esses. E ele foi fazer um apelo para que os pais de crianças levassem os filhos para tomar a vacina da polio. Uma manifestação formal. Curiosamente, ela acontece só depois da eleição, né? Porque a campanha foi no mês passado e agora o ministro resolve apoiar a campanha. Quer dizer, algo de estranho aconteceu no meio. Aconteceu a eleição, ministro. Né? Mas eu acho que é o seguinte, continua sendo uma coisa... uma manifestação formal, uma campanha burocrática, uma campanha sem engajamento da sociedade, porque isso não acontece por acaso, né, Cássia? A gente não chegou nesse ponto anterior, né, na história, de envolvimento das pessoas com vacina, levando seus filhos. Isso foi uma construção, isso não acontece por passe de mágica nem por canetada de ministro. Isso acontece porque a sociedade se envolve, as campanhas têm que ser bem estruturadas, campanhas têm que envolver pessoas que influenciem a sociedade nos diversos setores. Aí a gente consegue construir com o tempo o que foi feito, ou seja, temos um plano nacional de imunizações, o PNI é um projeto extremamente respeitado no mundo inteiro, brilhante, oferece vacinas de graça, coisa que não é comum no mundo, gente. No mundo não é assim, não. A gente acha que no Brasil, mas não é igual no mundo, não. O Brasil é um dos poucos, talvez o único país que oferece a quantidade de vacinas que oferece de graça. E a gente está destruindo o PNI por negacionismo. Então é o seguinte, temos que retomar essa confiança na ciência. Lembrar aquela coisa que eu sempre falei aqui, né? Nunca ninguém perguntou quem fabricava a vacina, gente. A gente ia lá, levantava a manguinha ou a roupa da criança e ponto, acabou. De onde veio, que vacina, isso é bobagem. Isso não cabe, isso não tem o menor cabimento, esse tipo de discussão. Então isso foi um destrabalho, um desserviço prestado aí por esses negacionistas, que a gente vai ter que reverter aos pouquinhos, Cássia. Mas a gente vai conseguir. A gente vai continuar falando de vacina, vai continuar falando de ciência e a gente consegue reverter essa história aí. Muito obrigado. Até mais. Até mais, Milton, Cássia e todos os nossos ouvintes. Até mais, doutor.